Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a resposta dada por Israel ao ataque realizado pelos Houthis contra Tel Aviv. Quais foram os meios e como os israelenses executaram o contra-ataque que destruiu o principal porto dos Houthis. Logo após o terrível ataque do grupo terrorista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, um ataque que deixou mais de 1.200 civis mortos e mais de 250 pessoas sequestradas, outros grupos terroristas na região, com destaque para o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, começaram a atacar Israel com o objetivo de atrapalhar o esforço ofensivo israelense na faixa de Gaza. Com esses dois grupos compartilhando uma característica comum fundamental. São ambos armados e financiados pelo Irã, o maior e mais poderoso adversário de Israel. Os iranianos, através da sua força Quds, criaram dezenas de grupos terroristas por todo o Oriente Médio, com o Hezbollah, criado em 1985, sendo o maior e mais bem armado de todos. Os Houthis não foram criados pelo Irã, no entanto, desde 2014, com o início da guerra civil no Iêmen, os iranianos viram naquele grupo a ferramenta perfeita para atingir a Arábia Saudita, o segundo maior inimigo do Irã, atrás apenas de Israel, com Teherã convertendo a guerra civil iemenita em uma guerra por procuração contra a Arábia Saudita. Para lutar contra os sauditas, os iranianos armaram os Houthis com armas avançadas, incluindo drones e mísseis de muito longo alcance, que os Houthis já empregaram em uma longa série de ataques, não só contra os sauditas, mas também contra os Emirados Árabes Unidos, outro grande adversário do Irã na região do Golfo. Por isso, quando Israel começou a avançar sobre a faixa de Gaza para destruir os terroristas do Hamas, o Irã tratou de mobilizar os seus dois grupos vassalos principais, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, para atacarem Israel e interesses israelenses na região, numa tentativa coordenada para afetar o esforço de guerra israelense contra o Hamas. Para essa missão, o Hezbollah escolheu como arma os seus foguetes e mísseis, realizando, desde o dia 7 de outubro, cerca de 5.000 lançamentos contra o norte de Israel, obrigando ao deslocamento de dezenas de milhares de civis israelenses das suas casas. Já os Houthis escolheram como arma os seus drones e mísseis antinavio para atacar navios mercantes com algum tipo de ligação com Israel, resultando em mais de 60 ataques contra navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Além disso, os Houthis também estão atacando diretamente o território israelense, com Israel informando que desde o dia 7 de outubro, mais de 200 drones e mísseis foram lançados pelos Houthis contra território israelense. Praticamente todos eles foram interceptados por Israel e pelos navios da coalizão naval liderada pelos Estados Unidos no Mar Vermelho. No entanto, na passada quinta-feira, 18 de julho, os Houthis lançaram 4 drones iranianos de longo alcance, dos quais 3 foram abatidos, com um passando pelas defesas e atingindo Tel Aviv, se detonando em um edifício residencial muito próximo da Embaixada dos Estados Unidos, o alegado alvo do ataque. Após centenas de ataques com drones e mísseis ao longo dos últimos meses, o ataque iemenita do dia 18 de julho foi a gota d'água, com os israelenses lançando neste sábado 20 de julho um poderoso contra-ataque que destruiu o porto de Hudeida, o maior porto controlado pelos Houthis no Iêmen. Mas como foi exatamente que Israel atacou com tanta precisão um alvo localizado a 1.700 quilômetros de distância? Os israelenses são conhecidos por não darem grandes detalhes das suas ações militares, mas desta vez abriram uma exceção, com o Ministério Israelense da Defesa informando que foram usados caças F-15, F-16 e F-35, apoiados por reabastecedores aéreos. Segundo as notas divulgadas, o ataque israelense foi aprovado pelo ministro da Defesa Yoav Gallant na manhã de sábado 20 de julho, com toda a ação sendo acompanhada pelo ministro Gallant e pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na base aérea de Kiryat. O alvo, a 1.700 quilômetros de Israel, foi o terminal de combustível do porto iemenita de Hudaida, o principal daquele país e o responsável por boa parte das receitas dos Houthis.
Os israelenses não informaram exatamente quais tipos de bombas e mísseis foram usados, mas provavelmente foram bombas de precisão do tipo JDAM. Como algumas dessas bombas são guiadas por laser, acredita-se que os F-35, invisíveis aos radares dos Houthis, se aproximaram para iluminar os alvos, com as bombas sendo lançadas pelos caças F-15 e F-16 a uma distância de até 30 km do alvo. É importante lembrar que os Houthis foram muito bem armados pelo Irã com defesas aéreas modernas, com os iemenitas frequentemente derrubando drones norte-americanos de elevada altitude. Por isso, o emprego do F-35 foi visto como crucial para o sucesso do contra-ataque israelense. Através dessa operação, Israel se vinga dos mais de 200 ataques realizados pelos Houthis ao longo dos últimos meses, ao mesmo tempo em que transmite uma importante mensagem de que não irá mais tolerar ataques vindos do Iêmen.